bonitinho, olha, doutora, que Olha, que bacana. chique! Que honra! Que honra deles que vai ouvir a doutora falar de um tema tão palpitante, tão interessante, e assim, vai desdobrar em uma hora com coisa assim, demais para falar, né? Oh, verdade, muita coisa para falar. Eu quero primeiro, né, cumprimentá-la, dizer que saiu esse encontro, né, doutora? Graças a Deus. Graças, esse encontro saiu. Cumprimentar os nossos amigos aí do Brasil e fora do Brasil. Dizer que é um prazer imenso estar aqui com você, é um prazer imenso participar aqui dessas lives culturais da Redoma, dirigidas tão bem pela sua pessoa. Contar uma historinha muito rápida para o pessoal, que é interessante. A sintonia de Jaqueline Lachey e doutora Gabriela Gonçalves foi uma coisa imediata, né? Essa profissão nossa, hein, Gabi? Essa profissão nossa é maravilhosa. Ela nos permite esses encontros, né, com colegas, encontros que ficam, que permanecem. Olha aqui a gente hoje, você já está em outra cidade. Nós estamos em extremos bem diferentes aqui na Bahia, mas estamos aqui conectados e unidos com o mesmo objetivo e unidos de coração. É um prazer imenso. Com certeza, o prazer é todo meu. Pessoal, doutora Jaqueline, conheci ela em Teixeira de Freitas, uma cidade maravilhosa que muito me acolheu, apesar de ter sido por pouco tempo, infelizmente, uma cidade onde fiz amigos valorosos, pessoas queridas e que vou levar para sempre. Aqui é bem friozinho, estou vendo a diferença, né? Hoje aqui 17 graus, Vitória da Conquista é uma Bahia à parte. Sinto falta do calorzinho de Teixeira, muita falta. Mas aqui hoje também está frio. Tá frio? Choveu um pouquinho essa semana aqui. Eita, lugar lindo. Pessoal, olha só, eu sei que todos conhecem a doutora Jaqueline Lachey, mas aos que não conhecem ainda e que vão ter o grande prazer de conhecê-la, ela possui graduação em Direito pela Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, advogada, conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia, coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de... Aqui eu fiquei na dúvida. Eu fui coordenadora do Núcleo da Faculdade Pitágoras e fui coordenadora do curso de Direito da Faculdade FASB. Sim, é isso que eu estou vendo aqui, porque eu fiquei na dúvida no escavador. E coordenadora, a professora acabou de falar, o pessoal também foi coordenadora do SEJUSC, que é o Centro de Solução de Conflitos do TJ Bahia. Boa! Do Balcão de Justiça e Cidadania também, da Faculdade Pitágoras Teixeira de Freitas, projeto SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão. E, gente, vários outros contributos maravilhosos dessa pessoa enorme, profissional e enorme como pessoa. Hoje vamos ouvi-la falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Eu estive no conselho, Gabi. Gabi, eu vou lhe pedir perdão para lhe chamar, licença para lhe chamar de doutora Gabi. Porque ela só me chama de doutora Jaqueline e eu costumo apelidar todos os amigos. Como nós estamos entre amigos, eu peço licença para te chamar de doutora Gabi. Vamos fazer melhor. Pode me chamar só de Gabi. Vamos esquecer o doutor. Eu estive no Conselho Estadual da OAB, na presidência da subseção de Teixeira de Freitas da OAB e no Conselho Estadual por 3 mandatos. Hoje é o nosso colega, doutor Ali Abutrabi. Que bacana. Conheci o professor no congresso que teve lá. Muito querido, né? Pela turma. Muito. Muito querido. Vamos lá aos questionamentos. Eu tenho algumas dúvidas. Olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, vou só passar para o pessoal. Pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é bem ampla e ela pode ser
aplicada em vários segmentos, desde direito do trabalho, direito tributário, civil, penal, através do compliance. E hoje a professora vem falar da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente nas relações de trabalho, que é uma grande área de atuação da professora e principalmente como advogada. Exato. E com relação a isso, surge uma dúvida. Quais são os agentes de tratamento de dados, a importância também da LGPD, melhor dizendo, a importância para o direito, e normalmente direito do trabalho? Pois bem, Gabi, vamos lá, né? Falar desse tema tão palpitante, esse tema que está na pauta do dia e que todos nós, é importante a gente colocar isso, todos nós, profissionais do direito, precisamos nos apropriar desse tema. Como você falou, é um tema, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz respeito hoje a todas as relações. As relações de trabalho, as relações de consumo, a todas as relações. Então, é preciso que todos nós profissionais, que estejamos em cada um desses nichos profissionais, nós tenhamos realmente assim, nós nos apropriemos de fato da legislação. É preciso conhecê-la. Gabi, nós hoje, queridos amigos, passamos por um momento disruptivo, né? É um tempo novo, é o tempo da quarta revolução industrial, é o tempo da empresa 4.0, é o tempo de ressignificação das nossas relações, tanto no campo do direito público quanto no campo do direito privado. E aí estão surgindo o que alguns chamam, a gente fez até uma live com o Dr. Luiz Viana, o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, o que chamam de novo direito. A LGPD é considerada hoje como se fosse um novo direito, né? O tema tratado pela LGPD é um direito novo, tão novo que nós estamos nos debruçando para estudar, para compreendê-lo e para poder transmitir e passar os nossos ensinamentos para os nossos clientes, né? Os nossos alunos, os nossos clientes, enfim. Então, esse novo direito tem tudo a ver com as relações de trabalho. Em que pese, Gabi, queridos amigos, em que pese a LGPD não dispôs expressamente sobre as relações de trabalho na Lei 13.709, ela dispõe sobre as empresas de um modo geral, ela não faz distinção. Então, ele se aplica sim. O regulamento europeu, ao contrário, né, Gabi? Você que é expert nessa legislação europeia aí, o regulamento europeu, ele versa especificamente sobre as relações de trabalho e até determina em um artigo sobre o número de funcionários que a partir de quando determinada empresa deverá cumprir os ditames da Lei de Proteção de Dados. Ao contrário da nossa LGPD. A nossa não trata das relações de trabalho, mas ela se aplica às relações de trabalho. Por um motivo muito simples. Lá trata-se das empresas, da pessoa física ou jurídica que lidará ou terá que tratar os dados de pessoas naturais ou jurídicas. Então, o sistema econômico, eu vou explicar agora por que as relações de trabalho, elas de fato, elas estão inseridas ali nos ditames da Lei de Proteção de Dados. O sistema econômico, ele é movido por uma máquina de trabalho, né? Essa máquina de trabalho, que somos nós, a mão de obra que gera o serviço e o bem, não é isso? Que produz o serviço e o bem. Essa mão de obra, Gabi, que está lá no artigo 1º da Constituição Federal, que é fundamento do Estado Democrático de Direito, o valor social do trabalho, né? E da livre iniciativa. Então, essa máquina chamada mão de obra que gera bens e produtos, ela tem nome, não é verdade? Ela tem nome, ela tem CPF, ela tem RG, ela tem biometria, ela tem dados pessoais, ela é portadora, ela é detentora de dados pessoais. Jaqueline Lachê, Gabriela Gonçalves, deixa eu ver aqui,
Borges, Dani Borges, nossa aluna linda, primeira que eu vi aqui. E todos os outros, Maria, João, José, tem nome, tem dados pessoais, são detentores de dados pessoais. E por serem detentores de dados pessoais, eles estão no mercado de trabalho, em um mercado subordinado, na maioria das vezes, numa relação de emprego, e por serem detentores de dados, esses dados estão inseridos, essa relação está inserida na Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, você imagina, Gabi, o universo disso, porque todos nós, o sistema econômico, ele é movido por essa máquina do trabalho. Nós vimos isso agora no período da pandemia, de forma muito clara e evidente da importância disso. Então, imagine todas essas empresas que são empresas ou empregadores, perdão, todos esses empregadores que são pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, Jaqueline Larcher, pessoa física, um MEI, um empresário individual, ele também deve cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu tenho um empregado, se eu colho dados, coleto dados dessa pessoa, armazeno e preciso compartilhar esses dados, eu tenho que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, respondendo à sua pergunta, as relações de trabalho e de emprego, elas estão, sim, sujeitas, os empregadores, eles estão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados. Bacana, muito elucidativo. E antes de passar para o próximo... Vai me controlando que eu falo demais, você me conhece. E é assim que é bom, porque a gente aprende bastante. Advogada, adora falar. A gente gosta, né? Mas se a gente não gostasse, como é que a gente ia defender o nosso cliente, né? Eu sempre tenho receio quando alguém fala assim, eu quero fazer direito, mas eu não gosto de falar, ou eu não gosto de ler. Aí a gente tem que ficar... De ler, então, é uma questão séria. Verdade. Quero mandar um abraço aqui especial para a professora a doutora Raquel Rinaldi, que também é uma grande estudiosa da LGPD, que eu tenho acompanhado nas mídias sociais, está sempre fazendo aí uma live, sempre falando sobre LGPD, uma pessoa que também está à frente disso. Um beijo, Raquel. Um abraço a todos que estão entrando aqui. Olha só, professora, com relação a essa gestão de dados, como é que vai ser feita a gestão do dado desses trabalhadores? A gente já sabe agora que tem que ser aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados. Como fazer? Sim, essa é outra questão. Antes de adentrar especificamente essa questão da gestão de dados no ambiente de trabalho, Gabi, é importante a gente colocar o seguinte, a lei é muito nova, né? Tudo é muito novo e também para nós profissionais advogados, né? Para nós estudiosos, os professores, para todos nós, para as empresas. Então, assim, a gente, muito do que a gente fala aqui ainda está, de fato, sendo elucidado, né? E a gente está constantemente estudando isso, se debruçando na lei hoje, justamente para compreender. A mesma coisa em relação a essa questão das fases de dados. Por quê? Porque quando a gente fala na LGPD, geralmente, você imagina a aplicação para grandes empresas, não é isso? A gente imagina logo grandes corporações com muitos colaboradores, né? Que tem todo um sistema de compliance, de conformidade com códigos de conduta, etc., que está assim, muito além do que a gente vê um pouco em relação ao pequeno empregador, à pequena empresa. Mas não, a LGPD veio também, não faz distinção, ela se aplica ao grande, ao médio, ao pequeno. Então, assim, essas fases de gestão, elas vão desde... É muito interessante, porque você imagina o seguinte, o contrato de trabalho, a gente pode imaginar que o contrato de trabalho, ele se inicia de fato, e de fato, com a assinatura do contrato de emprego, com a assinatura do contrato, mas essa relação entre o empregador e o trabalhador, ela se inicia antes, numa fase pré-contratual. Qual é essa fase? A fase
de seleção dos candidatos para aquela vaga de emprego, para aquela função. Então, a gestão de dados, aí é um ponto super importante, pessoal. A gestão de dados relativos às relações de trabalho, elas se iniciam desde a fase pré-contratual. Gabi, você vai lá na plataforma, que hoje é muito comum, as plataformas, as empresas disponibilizarem o preenchimento de currículos em plataformas digitais. E você lá, procurando uma vaga de emprego, agora então, que a gente viu essa semana, a estatística do desemprego do Brasil, a divulgação dessa semana está alarmante, é uma situação preocupante, a que a gente está vivendo e o que a gente pode viver daqui a alguns meses. Mas, enfim, você vai procurar o emprego e você tem lá toda a seleção que a empresa de dados que você precisa fornecer para a empresa no seu currículo, inclusive para aquela vaga de emprego. Então, a coleta de dados começa nesse momento. E aí, a empresa ela tem responsabilidade sobre essa coleta de dados? Sim, ela tem responsabilidade. Eu não falei lá no início sobre a ressignificação das relações, tanto no campo do direito privado como no campo do direito público. Então, segura essa palavra ressignificação, porque ela, de fato, ela norteia todo esse período. Ela diz muito sobre esse período que nós estamos vivendo. Nessa sociedade, nesse mundo moderno, mundo digital que nós estamos vivendo. Então, as empresas agora, elas precisam modificar, ressignificar. Elas precisam modificar a forma como elas coletam esses dados. Primeiro, a partir de agora, as empresas só exigirão dos candidatos à vaga de emprego os dados extremamente necessários para aquele momento. Por exemplo, eu preciso adentrar no universo do candidato em relação a dados muito pessoais ou dados sensíveis num currículo, para eu analisar inicialmente se aquela pessoa ela preenche ali os requisitos para aquela vaga inicialmente? Não. Porque nós sabemos que o processo de seleção, geralmente, ela tem várias etapas. Então, agora a empresa ela terá que, necessariamente, por questão de segurança para ela e para o candidato, o titular dos dados, ela terá que reformular, por exemplo, os protocolos dela, os formulários dela. Então, agora, de fato, a empresa ela vai ter que se debruçar nesse novo momento, entendeu? Então, essa é a fase pré-contratual, que é a coleta, a seleção feita para o candidato, e você vai apenas, agora a empresa vai ter essa preocupação muito clara, vai apenas solicitar os dados extremamente necessários para aquele momento da seleção. E um detalhe, qual a base legal desse momento pré-contratual? A base legal é o consentimento do candidato. Ele terá que consentir para que você analise os dados dele. Então, vai vir todo um protocolo de consentimento para o candidato. A base legal, nesse momento, é o consentimento. Mas falando em consentimento, é importante colocar, meus amigos, que quando se trata de relação de emprego, em que há uma hierarquia, uma subordinação, aquela prevista lá no artigo 3º da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, o consentimento fica, convenhamos, hein, Gabi? O consentimento, ele fica meio complicado, porque a gente está falando de uma relação de emprego, uma hierarquia e uma relação baseada na subordinação, que inclusive é uma das características do contrato de emprego. Então, nem sempre, estudando agora, a gente verifica, Gabi, que nem sempre o consentimento será a base legal no tratamento dos dados. Entendeu? Nesse momento da seleção, a base legal será o consentimento. Mas aí a gente passa. Feita a seleção, a gente passa para um outro momento do contrato de trabalho, que é, de fato, a fase contratual, em que você contrata o empregado, você registra o empregado.
Aí você empregador, precisará o quê? De outros dados. Você precisará de dados mais completos desse empregado. Mas quais são esses dados completos? Sempre nesse norte, pelo que a gente percebe em relação à necessidade de segurança para o empregador e para o empregado, o titular de dado, sempre no norte de que você vai apenas exigir os dados necessários para aquele momento contratual. Então, na fase contratual, a gente aí já tem uma outra base de dados. Quando se trata dos dados pessoais para a fase contratual, a gente já tem aí uma base que não necessita mais do consentimento. Por quê? Por um motivo simples, meus queridos. Porque registrou o funcionário, eu preciso pegar os dados desse funcionário e transmitir para o e-social. Os contadores vivem um dilema com o e-social. Transmitir para o e-social. Eu preciso levar esses dados para alimentar o sistema do FGTS. Eu preciso levar os dados desse meu funcionário para o banco. Eu preciso abrir contas salários, etc. Então, eu vou ter, de fato, por exigência legal, compartilhar esses dados. Então, aí, veja, a base legal já não é mais aquela do consentimento e passa a ser a base legal da exigência legal. Essas bases, elas estão todas previstas lá na LGPD. A gente só está adequando ela ao momento contratual e ao momento da exigência de coleta, armazenamento e compartilhamento dos dados. Agora, vai me falando aí, se eu estou falando demais. Tá perfeito, tá perfeito. Agora, se esses dados, eu estou falando aqui dos dados pessoais, que são os necessários por exigência legal. Mas durante a fase contratual também, há possibilidade de eu necessitar dos chamados, Gabi, os dados sensíveis, aqueles dados que a LGPD prevê. Quais são eles? Aí são aqueles dados sensíveis mesmo, que dizem respeito a você, a sua essência, a sua opinião. São relativos à opinião política, religiosa, enquadramento sindical, filiação sindical, etnia, né? As questões, opção sexual. Então, esses dados sensíveis, caso o empregador necessite por algum motivo, aí sim a base legal não será mais a da exigência legal, mas sim também do consentimento. Então, dados sensíveis sempre precisará do consentimento e terá que cumprir uma finalidade específica. O empregador precisa desse dado meu para quê? Então, ele tem que me dizer e tem que estar escrito lá o meu consentimento e a finalidade. Olha só como não será fácil, Gabi. Para as empresas, não será. A gente sabe. Mas ele tem que estar expresso ali, o meu consentimento e a finalidade para a qual eu vou destinar este dado. Então, aí, terminou a fase contratual. Nós falamos das bases legais e dos dados pessoais e dados sensíveis. Agora a gente vai... Aí a gente imagina que acabou por aí, não é isso? Teve a fase da seleção e teve a fase contratual. Contratou já está contratado, é empregado, vai ficar lá na empresa muito tempo. Não acabou por aí. Aí a gente tem uma outra gestão de dados, fase da gestão de dados na relação de trabalho, de emprego, que é a fase pós-contratual. Então, Gabi, quando você demite ou um colaborador seu pede demissão, sai da empresa, o que é que você vai fazer com esses dados, todos aqueles dados dele que estavam armazenados? Excluir, né? Tem que excluir. Não pode... Isso, mas você não vai poder excluir de imediato. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou empresa, eu sou empregador, o meu funcionário saiu. Por N motivos. Pode ter pedido demissão, eu posso ter despedido ele, etc. Houve uma rescisão contratual.
Mas esse funcionário pode, daqui a 1 ano, porque a prescrição para a reclamação trabalhista 2 anos, são de 2 anos, ele pode, daqui a 1 ano, procurar o seu trabalho e entrar com a reclamação trabalhista como eu. Se eu tiver descartado como empregador aqueles dados, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Se eu não tenho. Então, você não vai poder descartar, Gabi. Você vai ter que segurar, armazenar esses dados. A base legal para armazenamento desses dados aí, olhe que como a coisa é complexa. Mas a gente estuda para isso, né? Fora que estudar é maravilhoso, né? Quando você vai pegando e você vai compreendendo, meu Deus do céu, é uma luz, né? Estudar nos tira das trevas, o conhecimento é incrível. Enfim, a base legal para esse período pós-contratual, que é após a rescisão de contrato, ela já é uma outra base legal. Eu não preciso do consentimento para manter o dado dele, porque eu posso precisar desse dado. Por quê? Para o exercício regular do meu direito, caso eu necessite dele para uma reclamação trabalhista, já que o prazo prescricional são de 2 anos. E se houver daqui a 5 meses uma fiscalização na empresa e solicitar durante o último ano o registro de empregados, etc., e todos os dados dos empregados. Uma fiscalização no Ministério do Trabalho, que hoje fiscaliza mesmo, mas enfim. Então, eu tenho que manter esses dados, não é isso? Então, a base legal aí já é outra base legal. Pode ser utilizada o exercício regular do direito e até uma exigência legal. Aí você, profissional, vai tentar adequar essa base legal. Mas você precisa manter esses dados. Então, em poucas palavras, essa é a gestão de dados. É mais ou menos, essas são as fases de da gestão de dados na relação de emprego. Então, a fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. Tentei assim, dar um cenário geral, porque, de fato, não tem como, assim, é muita informação. Nós temos, a legislação é grande, é uma legislação grande, e com muita informação. Mas, enfim, é mais ou menos isso, pessoal. Perfeita explicação. A gente, hoje em dia, tem que utilizar esses dados obedecendo, né, a finalidade, a necessidade, a adequação e todos aqueles requisitos, as 10 bases legais. Então, como a professora falou mesmo, tem que adequar a depender do tipo de utilização. Exatamente. Né? Eu quero agradecer aqui o Fabrício, um agradecimento especial, Fabrício da UTI da Mente. Fabrício faz lives maravilhosas, doutora Jaqueline, lives assim, fantásticas. Pronto. Ele fala muito, ele é advogado e ele fala muito sobre direito e psicanálise. Muito bacana. E está aqui conosco já. Já um abraço, apareceu Fabrício. Aqui. Abraço grande, Fabrício. Depois você manda para eu assistir as lives de Fabrício. Ótimo, mando sim. Ontem foi uma muito boa. Professora, quais os agentes de tratamento de dados? A lei ela é bem esmiuçada com relação a isso, né? Quais são os agentes? Gente, olha, são muitos agentes. Lembra que a gente, novamente, pega lá aquela caixinha da ressignificação. A ressignificação, as empresas, para elas cumprirem principalmente as pequenas empresas, nós sabemos que não será fácil para ela cumprir os ditames exatamente específicos da Lei Geral de Proteção de Dados. E agora a gente vai ver, por exemplo, em relação aos agentes, a gente vai ver que, assim, não é simples. O controlador de dados, então, assim, não é só o controlador de dados, a gente tem o controlador de dados, o operador de dados, então, assim, são muitas, o encarregado. Enfim, os agentes, de fato, que a lei fala, a lei versa sobre os agentes, ele fala o controlador e o operador. Mas nós temos, a lei prevê outros atores, né? Quais são esses outros atores? Aí eu vou trazer para a relação de emprego. Não é isso? A proposta é essa, né, Gabi? Então, assim, quais são esses atores?
Inicie. O primeiro ator é o titular do dado. Quem é o titular do dado? O empregado. Era o candidato na seleção, porque a gente viu que tem a fase pré-contratual. Então, o candidato, mesmo que ele não foi contratado pela empresa, ele é um ator, porque ele forneceu dados, esses dados foram tratados pela empresa. O titular, então, é o candidato e é o empregado. Né? Esse é o titular, o titular do dado. A LGPD prevê o controlador. Quem é o controlador na relação de emprego? O controlador é o proprietário da empresa. É aquele que detém a decisão relativa ao tratamento dos dados, à coleta dos dados. É o dono da empresa. É o diretor da escola, vamos lá, é o dono do escritório de advocacia, pessoal. O escritório de advocacia terá, coleta, mantém, né, e compartilha, às vezes, dados de clientes. Então, não tem saída. O escritório de advocacia tem que cumprir a LGPD. Então, esse é o controlador, o proprietário. Fora o controlador, a gente tem o operador. O operador é quem, sob as ordens do controlador, do proprietário, irá efetivamente fazer o tratamento de dados. E esse tratamento ele pode ser feito onde? Ele pode ser feito de forma física, arquivado numa sala, no escritório, nas pastas, etc. Mas hoje nós sabemos que esse tratamento ele é mais comum que seja feito de forma digital, né? Então, esse é o operador. Então, olha só, nós temos o titular do dado, nós temos o controlador, nós temos o operador e nós temos o encarregado. O encarregado é aquela pessoa, é aquele elo de comunicação entre o controlador, o operador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é outra figura, outro ator, que a Lei de Proteção de Dados prevê. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pessoal, ele foi agora, salvo engano, a semana passada, na meados de outubro, o presidente da República nomeou a comissão que representa a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tem até uma curiosidade, eu não sei se vocês acompanharam na imprensa, dentre os são cinco membros, dentre os 5, 3 membros são militares. E a curiosidade é que a imprensa divulgou que apenas 2 países têm militares presentes na Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é a Rússia e a China. É só uma observação, uma característica interessante, porque essas curiosidades elas são interessantes para a gente, né, compreender como funciona de fato o processo. Então, por último, esse é encarregado. Então, esses são os atores que vão, de fato, gerir ali o tratamento de dados. Perfeito, o encarregado. Pode dizer. Isso, tem uma observação que eu acho bem pertinente a gente colocar em relação ao operador. Porque lembra a questão que a gente está colocando que se a legislação se aplica a todas as empresas, ao grande empregador, à multinacional, à pequena, à média, ao pequeno empregador. Esse operador de dados, a gente vai trazer mais no final, a gente reservou umas questões práticas interessantes, mas vocês já vão pensando aí para comentar com a gente se esse operador de dados ele pode ser empregado da empresa ou não. A gente vai comentar isso mais na frente. Ótimo. Estou acabando de digitar aqui. Eu acabei de mencionar o Fabrício, que a doutora se interessou pelas lives de psicanálise e direito. Ele acabou de aparecer aqui. Professora, é o seguinte, com relação
a essa situação prática o empregador doméstico. Tá, todo mundo aqui tem alguém que trabalha dentro de casa e tem aquele vínculo. Não estamos falando da diarista, né? Estamos falando do empregador doméstico. O empregador doméstico, nós vamos ter que ter essa observação da Lei Geral de Proteção de Dados e não se aplica a diarista, né? Sim, não. O empregador doméstico, né? Com carteira assinada, né? O registro, tudo direitinho. Então, eu vou falar para você, Gabi, meus queridos amigos, essa é a pergunta que não quer calar. Essa pergunta já deu ano para manga. Então, assim, a gente já tem correntes. Uns acham que sim, outros acham que não. Enfim, no artigo 4º da lei, diz exatamente o seguinte: esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, para quem se filia à corrente de que o empregador doméstico não está sujeito aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, o fundamento está aqui no artigo 4º. Primeiro porque o tratamento realizado dos dados da funcionária doméstica ou do funcionário doméstico, ele é feito exclusivamente por particulares e não tem fins econômicos, porque o trabalho do doméstico ele não tem fins econômicos. Não é uma empresa que eu estou contratando e que eu tenho fins econômicos, né? Naquela empresa. Então, o fundamento é esse. Aqueles que acreditam, que dizem, e que são muitos também já são muitos, que o empregador doméstico, a lei também se aplica ao empregador doméstico, eles fazem uma distinção entre fins não econômicos e fins lucrativos. Então, fazem essa distinção, que são duas coisas diferentes. Enfim, a princípio, e aí, salvo o melhor juízo, porque é como a gente está falando, a gente está estudando, a legislação é de ontem, né? De agora. Então, assim, muita coisa pode mudar ainda, o nosso posicionamento. A própria Autoridade Nacional de Dados, ela será responsável para dirimir algumas questões dessas relativas à interpretação da lei. Então, assim, é preciso que ela comece a se manifestar o mais rápido, porque, assim, existe um burburinho em relação a várias dúvidas. Então, assim, a princípio, eu me filio aqui. A corrente que entende que não se aplica porque é para fins exclusivamente particulares, o uso do trabalho, né, da mão de obra do doméstico e sem fins econômicos. Inicialmente, eu me filio a essa corrente. E aí, vocês, amigos, dizem aí o que é que vocês acham. Agora, Gabi... pessoal, escreve aí. Condenada com... tem um detalhe importante. Mesmo não se aplicando ao doméstico, ela utiliza dados. Ela precisa tratar esses dados. Ela coleta os dados, ela compartilha os dados também com os órgãos públicos do empregado doméstico. Então, aí, mesmo que não haja uma prescrição no sentido de que ela deve respeitar os ditames da LGPD, eu acho que entra aí uma questão ética, né? Já que a gente tem o espírito da lei é justamente esse, né? É preservar a privacidade, né? Os direitos de personalidade, os direitos fundamentais, está lá do artigo 1º da LGPD, os fundamentos da LGPD está lá no artigo 2º da lei, né? Que são justamente esse, inclusive direitos humanos, se refere claramente aos direitos humanos. Então entra aí uma questão ética, creio eu, no sentido de ter todo o cuidado no manejo, na coleta e no tratamento dos dados do empregado doméstico. Exato. Penso da mesma forma. E nós tínhamos uma pergunta lá do comecinho da nossa live, agora eu não vou conseguir achar, foi uma das primeiras perguntas.
mas daqui a pouco eu perpasso por ela. O operador de dados, ele pode ser um empregado? Ah, essa é aquela prática que eu falei em relação ao operador. Olha só, Sim. o operador de dados, eu entendo que ele não pode ser o empregado. O operador de dados é a pessoa que vai, de fato, fazer o tratamento dos dados, né? Ele vai lidar com os dados e fazer o tratamento, se tiver que compartilhar, etc. e tal. Como que nenhuma relação, como eu falei, subordinada, hierárquica, ele será o próprio operador. Ele vai fazer o tratamento dos dados. Então, assim, eu vejo que há uma incongruência aí. Eu entendo que não há essa possibilidade. Fora isso, se o operador ele for um empregado, ele próprio é titular de dados. A empresa terá que tratar os dados dele. Ele não é empregado da empresa? Como Sim. os demais empregados e seus colegas de trabalho? A empresa terá. Então, assim, há uma questão também ética e que, creio eu, que não funciona. Então, assim, o operador de dados não acho que deve ser um empregado. As empresas falam, Gabi, muito já se fala até em contratação de empresas. Olha, pessoal, o nicho... Terceirizar. Olha, pessoal, o operador, ele pode ser pessoa física, não é isso, Gabi? Pessoa física ou pessoa jurídica. Você que está ressignificando, pega na caixinha a palavra ressignificar de novo. Você que está ressignificando sua carreira, sua vida profissional, este é um nicho. A gente não está preocupado, nesse mundo digital, a gente preocupado com o robô substituir o tratamento, o trabalho, o nosso trabalho. A gente está preocupado dos robôs que já existem no STF, no STJ, nos escritórios de advocacia. Então, aí é um outro nicho de atuação. O operador já tem empresas falando na contratação até de startups para fazer o tratamento de dados. Então, assim, vale a pena aí dar uma pesquisada sobre esse assunto. É um nicho muito bom. Professora, o nosso participante... Vamos abrir uma empresa, Gabi? Bora! Você entende tudo sobre digital, LGPD, sobre... Você também, vamos nisso, vamos. Com o maior prazer. Estamos aqui para parceria. Professora, o queridíssimo Constantino, Alexandre Constantino, lá de Portugal, fez uma pergunta aqui. Se os dados protegidos são só dos funcionários ou qualquer dado armazenado pela empresa? Olha, como a gente estava falando de relações de trabalho, né? Eu trouxe aqui para as relações de emprego. Então, assim, eu foquei nas relações, na relação entre empregador e empregado, no momento que se estabelece o contrato de trabalho. Mas, se as empresas... Vamos lá, então. Como é o nome dele? Alexandre Constantino. Alexandre, prazer. Alexandre, olha só. Então, vamos lá. Uma empresa de plano de saúde. Podemos dar esse exemplo. A empresa de plano de saúde, ela tem colaboradores, ela terá que tratar os dados, ter a preocupação com os dados dos colaboradores, não é isso? Dela, empregados, mas ela tem dados e dados sensíveis, porque a saúde, sabe que os dados relativos à saúde são dados sensíveis? Precisam do consentimento, a base legal é o consentimento da parte. Então, imagine o tanto de dado sensível que os planos de saúde têm de terceiros, de todos os cidadãos que são associados ou que têm aquele plano de saúde. Então, Alexandre, algumas empresas, elas terão que tratar os dados tanto dos seus colaboradores, empregados, quanto dos terceiros que elas lidam. Então, veja que a situação é muito ampla. A lei de proteção de dados, meus amigos, ela está agora na nossa vida. Ela diz respeito ao nosso dia a dia. Exato. Respondido, Alexandre Constantino.
Acredito que tenha sanado a dúvida. Professora, após a seleção dos candidatos, o que fazer com os dados? Eu acho que a gente já citou, mas dá uma aprofundada. O que fazer com esses dados dos não selecionados, né? Sim. O que acontece? Esses dados dos não selecionados, ali na fase pré-contratual, eles devem ser descartados. Ora, se eu não contratei aquele candidato, se nós não seguimos ali no processo de seleção, se ele não seguiu no processo de seleção e não foi contratado, então os dados dele, a princípio, devem ser descartados. Para que eu, enquanto empresa, vou ficar com os dados dessa pessoa? Não deve, não é isso? Então, assim, não deve. Porém, surge uma dúvida. Vamos supor que eu sou uma empresa que tem uma grande rotatividade de funcionários em determinadas funções. Eu vi aí, tem uma sobrinha engenheira assistindo a live, Mariana Lachê. Na área, por exemplo, de construção civil, existe uma rotatividade muito grande, não é verdade? Então, eu terei que fazer processos de seleção constantemente, solicitar novamente, descartar os dados, solicitar os dados novamente, sempre. Então, aí são problemas práticos, Gabi, que irão surgir e que só a autoridade nacional para tentar elucidar e disciplinar isso. Mas, olha só, se a base de dados no período pré-contratual, ela é o consentimento, vamos supor que a empresa ela solicite o consentimento do candidato para permanecer com o currículo dele com aqueles dados, levando em consideração, com toda a fundamentação correta e expressa ali no consentimento, que há uma rotatividade, uma necessidade periódica daquela mão de obra. Eu vejo que há uma possibilidade, é uma possibilidade. Não vejo com maus olhos essa possibilidade, não, desde que haja o consentimento. À primeira vista, eu vejo com bons olhos. Exato, e não está tratando, né, professora, de dados sensíveis. Exatamente. Porque os dados sensíveis, eles já levariam a uma problematização maior, né? Professora, mais alguma observação? São várias, né? Alguma observação precisa? Nós já estamos quase nas 19 horas. Das 20 horas. Com 50 minutos. Nós temos aí 10 minutos. Eu vi que a sua sobrinha, a Mariana, tinha falado aqui. Mariana, seja bem-vinda, viu? Telemarketing. Esse problema do telemarketing realmente porque tem que estar sempre tendo um material de dados pessoais ali na empresa armazenado, né? Exatamente. O telemarketing, outra questão importante, que agora nós, cidadãos, e aí eu já falo, a gente já traz aqui para os cidadãos. Os cidadãos agora, eles ficarão alertas, né, Gabi? Porque assim, você se dirige numa loja, você vai comprar um produto ou fazer algo, assim, no seu dia a dia, e lá solicita de você dados que não tem absolutamente nada a ver com a necessidade daquele momento. Isso acontece com você, Gabi? Porque já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Isso acontece todo. Farmácia, então. Olha, eu assisti uma live em que colocou até a questão da farmácia em relação a planos de saúde. Algumas farmácias hoje perguntam se você tem plano de saúde. Eu quero comprar um remédio. O que tem a ver a informação sobre se eu tenho ou não plano de saúde? Ou seja, esses dados serão compartilhados de alguma forma. Do contrário, eles não solicitariam esses dados. Não é verdade? Só que agora, meu amigo, agora a situação é outra. A situação é outra porque agora existe lá, está lá previsto a responsabilidade, hein, Gabi? A responsabilidade civil está lá prevista. Olha só, eu fui na farmácia, eu fui comprar um remédio, solicitou meu dado. Como é que a empresa tal tem meu dado?
Aí você faz um link, vai descobrir de onde veio, e aí entra a responsabilidade civil. Então, veja como a situação é complexa hoje, é muito complexa. Então, assim, as empresas elas têm que ter agora muita cautela na solicitação desses dados, no tratamento desses dados. Como eu falei no início, alerta total agora, exigir os dados extremamente necessários, observar as bases legais, porque agora você vai precisar reavaliar, ressignificar, tira da caixinha a palavra, ressignificar os seus protocolos, o código de conduta da empresa. Agora você vai precisar de um corpo de profissionais que lhe auxiliem nesse sentido. Aí, quando eu falei que a pequena empresa ela vai suportar isso, a gente não sabe, mas a lei se aplica a ela também. Então, assim, você vai precisar de um pessoal de TI, de um apoio de TI extremamente qualificado, né? Com as exigências da nova legislação. Pessoal, advogado, orientação jurídica, as empresas também vão precisar deste suporte jurídico que a gente está falando tanto aqui. Então, assim, a realidade hoje é outra. As empresas elas precisam, de fato, de políticas internas de segurança. Então, agora elas terão que estudar isso, do mesmo jeito que a gente estuda, né? Ou então não precisa estudar, contrata os profissionais. Contrata, gente, exato. Para fazer a consultoria. A gente está brincando, não sei nem se pode falar isso, né, Gabi? Que hoje a gente não sabe o que é que pode falar em rede social. Mas, assim, precisa de um corpo técnico, e o corpo técnico engloba advogados, engloba o pessoal de TI, engloba o pessoal especializado em segurança da informação, não é isso? Isso. Banco de dados, exatamente. Envolve esse novo profissional que a gente colocou aí, o operador, que pode ser um novo profissional, um novo nicho do mercado aí surgindo. Então, assim, é uma ressignificação. Busca a palavra de novo, tira da caixinha, mas é um novo momento. Um novo modo. Perfeito. Verdade. E as pessoas, elas têm uma visão errônea de que a lei ela veio para diminuir o alcance das empresas. Nossa, vem prejudicar. Pelo contrário, né? O Brasil é um dos últimos países, né? Foi um dos países que já tem uma legislação avançada a implementar. Os Estados Unidos já tem, como a professora falou no início, a GDPR lá da Europa. Regulamento. Desde o regulamento 95/46 ou 46/95, depois, em 2016, foi implementado. Isso daí também reflete nas nossas relações internacionais. É que nosso tempo aqui é dito, mas a professora poderia falar também de uma contratação de pessoal de fora. Sim. E é um problema, né, professora? Com certeza. Com certeza. Então, assim, é muito mais amplo e mais complexo do que a gente imagina. Mas eu concordo plenamente com você, não veio para dificultar, pelo contrário, veio para estabelecer essa ressignificação das relações, que é o respeito à pessoa, o respeito à pessoa humana, o respeito, o direito, a prevalência do direito da privacidade, todos esses direitos que estão lá contemplados na nossa Carta Magna, na Constituição Federal, os direitos à privacidade, os direitos civis da personalidade. Então, assim, veio para ratificar isso. Agora, você imaginem, meus amigos, se nós não tivéssemos esse regramento, se a gente não tivesse, nós estávamos caminhando estamos, né, sem esse regramento, para uma situação enlouquecedora.
E que, assim, tudo pode ser feito em nome da divulgação, eu posso fazer tudo, eu posso expor a pessoa, a privacidade dela, eu posso expor... Eu tenho uma doença, por exemplo, não tenho, graças a Deus, mas eu sou portadora de uma moléstia, de uma doença tal, e não quero que as pessoas saibam. Eu não quero nem que no meu ambiente de trabalho, isso é sigiloso, o dado que a empresa vai tratar relativo a isso é sigiloso. Você tem um filho, um irmão que tem um problema e você tem uma relação com determinadas empresas, ou seja, escola ou tal. Esses dados são extremamente sigilosos, sensíveis, né? Dizem respeito à privacidade, ao que há de mais íntimo e pessoal no ser humano. Então, assim, a lei veio justamente para isso, para contemplar. E eu não sei o tempo, Gabi, porque tanta coisa boa para a gente falar. Tá faltando 2 minutos e 40 segundos. Só para a gente tem que marcar outra. É tanta coisa boa. Olha, é incrível. A lei fala ali no artigo 2º dos fundamentos. Alguém falou aí, eu não vi quem, a opção sexual, dado sensível. É um dado sensível, a opção sexual. É um dado sensível. Alguém fala, lá no artigo 2º dos fundamentos, Gabi, é muito legal, fala um dos fundamentos, o princípio da boa-fé. Olha como é muito legal. A lei, ela trata de forma sistêmica os direitos e os direitos fundamentais. Ela fala, no artigo 2º, ela fala do princípio da boa-fé, ela fala do direito à privacidade, ela fala, logo no último inciso do artigo 2º, ela fala dos direitos humanos. Ou seja, nós estamos tratando isso, a necessidade de privacidade, dos direitos, como também direitos humanos. Olha que coisa legal. Então, assim, olha, é uma lei que, de fato, merece que a gente se debruce, conheça, estude e, mais que isso, aplique. Verdade. E que passamos uma outra live para esses pormenores aí. Só a última, não sei se dá tempo. Toda hora é a última. Só uma dica para se a gente tem aí empregadores assistindo. Comecem. É difícil começar. Por onde vai começar? Vou dar uma dica aí. Comecem fazendo uma varredura nos seus arquivos. Comece assim agora já. Fazendo uma varredura, eliminando, descartando dados passados, dados que vocês não precisam manter mais. Começa dessa forma e aí vai caminhando que tudo vai se adequar. Com certeza. Professora, uma live maravilhosa. Quero agradecer em 30 segundos. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos. Vamos marcar de uma próxima. O pessoal vai ter próxima aí. Vamos sim. Beijo grande. Amei estar com vocês. Pessoal, um grande abraço. Gabi, mora aqui, viu? Você também. Beijo grande. Até a próxima live. Até. Beijo. Tchau, pessoal. Beijos. Sigam Jaqueline Lachê lá também. Sigam a professora, pessoal. Muitas lives boas. Muita coisa de primeira. Vamos fazer muita coisa boa ainda, né, Gabi?